Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, eu sou Graziele, sou professora de História. Então, para quem ficou com dúvidas sobre linha do tempo e contagem do tempo dentro da história, eu estou fazendo esse vídeo aí para tirar algumas dúvidas, tá? Em primeiro lugar, para que serve a linha do tempo? Para nós localizarmos os acontecimentos históricos no tempo, de forma cronológica, tá? Para nós aí nos situarmos no tempo cronológico, tá? Essa linha do tempo, ela é infinita, né? Ela não tem começo. Ou o começo dela seria aí o Big Bang, né? O começo do universo. Então, eu coloco aqui, que é onde teria começado o tempo, né? Um símbolo infinito, tá? E ela termina onde, né? Quando, melhor. Hoje, tá? Nesse exato momento que você está assistindo o vídeo, é onde acaba a linha do tempo, né? A história está em constante devir, né? Nós temos uma visão linear da história, né? Então aqui nós estamos, né, no ano de 2021. Ah, Graziele, mas por que nós estamos no ano de 2021 se o começo do universo é infinito, né? Não tem fim? Porque a nossa linha do tempo, ela começa a ser contada a partir de um momento, né? Nós falamos que é o marco zero da nossa era. Eu vou colocar aqui, tá? Qual que é o marco zero da nossa era? Nós somos cristãos. Nós vivemos num país de maioria cristã, né? E por conta disso nós adotamos o calendário gregoriano, tá? E por conta disso, o marco zero aí da nossa linha do tempo é o nascimento de Jesus Cristo, certo? Um pouco aqui. Então, pessoal, o nosso calendário começa a ser contado a partir do nascimento de Cristo, tá? Então, do nascimento de Cristo até os dias de hoje, se passaram 2021 anos, certo? Depois do nascimento de Cristo, nós contamos o tempo de forma crescente, tá? Nós contamos aqui, né? Um, dois, três, quatro. Aí, ano 100, ano 200, até chegar em 2021. Então, nós contamos de forma crescente, né? Contamos aqui da esquerda para a direita. Antes de Cristo, nós invertemos essa ordem, tá? Nós contamos de forma decrescente. O tempo ele se passa de uma forma em que os anos mais antigos são maiores que os anos mais recentes, tá? Depois de Cristo, ao contrário, os anos mais antigos são menores que os anos mais recentes, tá? Então aqui eu também vou contar. Dois, três, quatro, 100, 200 e por aí vai, tá? Então vocês percebem que da esquerda para a direita eu tenho uma contagem decrescente, né? É como se fosse uma contagem regressiva, né? Eu estou contando aqui dos maiores números para os menores, até o nascimento de Cristo, que é onde começa aí a contagem do nosso calendário. E depois de Cristo nós recomeçamos a contar, tá? Começamos aí a partir do ano 1, até chegarmos hoje. E nós contamos os anos indefinidamente, né? Consecutivamente. Mas há outras formas de se dividir o tempo, tá? Nós dividimos o tempo de acordo com determinados períodos, né? De anos, né? De séculos, de milênios, tá?
Aí nós temos, por exemplo, as décadas, né, que são períodos de 10 anos. Nós temos os períodos que nós chamamos de século, que são períodos de 100 anos, tá? E nós temos o milênio, que são períodos de 1000 anos, tá? Isso é importante, né, vocês saberem. Os séculos são períodos de 100 anos. Aí, então, aqui eu tenho, né, um século, entendeu? Aqui eu tenho mais um século e assim por diante, né? Até chegarmos nos dias de hoje, que nós estamos no século 21, tá? Então aqui eu tenho o século I. Século I depois de Cristo, século II depois de Cristo e por aí vai, tá? Então vocês entendem? Os anos, da mesma forma que eu conto de forma consecutiva, os séculos eu também conto de forma consecutiva. E os milênios também, tá? Só que nós estamos falando em unidades de tempo diferentes, tá? Os anos, eles se passam de uma forma, né, em unidade, um a um, né? Os séculos são, né, são aí unidades, né, são centenas de anos, né? São aí períodos contados em centenas, os milênios são períodos contados em milhares, né? Certo? Vocês entenderam mais ou menos isso? É, isso é importante. Agora eu vou apagar aqui, daqui a pouco eu volto. Então, pessoal, o século I depois de Cristo começa no primeiro ano, né, em que Cristo nasceu, e vai até o ano 100 depois de Cristo, tá? O século II, que é o século que vem após o século I, vem, né, começa no ano 101 depois de Cristo e vai até o ano 200, tá? Depois de Cristo. Lembrando que né, os séculos são escritos em algarismos romanos, tá? Normalmente, hoje em dia a gente vê escrito em algarismos, né, indo-arábicos, né, que são esses algarismos aqui que a gente usa. Mas o mais comum, né, é em algarismos romanos, certo? Então, aqui vocês reparem um macete, tá? Uma coisa aqui. Aí, o século III. Observem aqui comigo. O século III depois de Cristo, ele começa, então, depois do século II, né? No ano de 201 e vai até o ano 300. Certo? Então, aqui, né? Século III. Você põe aqui o 3, né? Para você não se perder. Ó, século III, 300. Então, você sempre tem uma relação, né? Entre o número em que o século está e o ano em que ele acaba. Entendeu essa relação? Então, aqui, exemplo. As grandes navegações começaram a acontecer no século XV, né? Não preciso colocar o depois de Cristo, tá? Porque aqui a gente já sabe que nós estamos, né, na era cristã. Quando não tem nada acompanhado, é porque se trata de um século depois de Cristo, tá, gente? Quando não tem nenhuma notação acompanhada. Então, século XV, você coloca aqui, né? Você coloca aqui o 15 aqui embaixo, tá? Você não sabe que ano que faz parte do século XV. Você colocou 15. Aí você põe aqui, né? 15 1500.
Mas ele começou antes disso, tá? Ele, na verdade, começou em 1401. Então, você entendeu a relação? O número do século tem relação com o ano em que ele acaba, tá? Século XV acaba em 1500. Século XVII acaba em 1700, tá? Século XIX acabou em 1900. Mas ele começa antes, tá? Ele começou 100 anos antes. Então, você sempre vai considerar aí um número a menos, tá? Então, século XI. O século XI acabou em 1100, né? Só que aí os anos, por exemplo, de 1050, 1070, 1014 fazem parte do século XI, tá? É só você memorizar isso. Século XV acaba em 1500. Século III acaba em 300. Século IV acaba em 400, tá? Século VIII acaba em 800. E você subtrair, tirar aí 100 anos. Os anos 720 fazem parte do século VIII, né? 730, por aí vai, tá, gente? Eu espero que vocês tenham entendido isso. Então, né, turma, vocês vão estar se perguntando, e para os séculos antes de Cristo? Ou como que eu faço? Como eu falei para vocês, antes de Cristo nós temos uma contagem decrescente, né? Ou seja, os números maiores representam anos mais antigos, ao passo que depois de Cristo, os números maiores representam os anos mais recentes, tá? Os números maiores representam anos mais recentes. Depois de Cristo, antes de Cristo, ao contrário, os anos maiores representam anos mais antigos. Então, gente, eu só mudo essa ordem, tá? Eu não vou fazer mais nada. Eu só vou trocar a ordem dos séculos depois de Cristo. Então, se o século quarto depois de Cristo começou no ano 301 e foi até o ano 400, o século quarto antes de Cristo e aqui ele sempre vem com o AC, né, para representar o antes de Cristo. Os séculos e os anos antes de Cristo, eles sempre vêm representados com o AC. Ele é o contrário. Ele então começa no ano 400 e vai até o ano 301 antes de Cristo, tá? Século 25 antes de Cristo. Nós não chegamos no século 25 nem depois de Cristo, né? Mas ele existiu antes. Século 25 antes de Cristo, 2500 antes de Cristo, até 2401 antes de Cristo, tá? Lembrando que aqui, né, 25, você coloca aqui o 25 embaixo e relaciona com o 25 dos 2500, tá? Então, quando você for considerar um ano qualquer e querer descobrir o século que ele pertence, você sempre vai considerar essa primeira dezena aqui, né? Então, aqui, por exemplo, né, o ano de. Vou apagar aqui, né, gente? Então, aqui, gente, pegar um ano qualquer, o ano de 1607. Você quer descobrir a que século pertence o ano de 1607. Você sempre pega, então, aqui essa primeira dezena e soma um, né?
século XVI mais um, 17. Então, pertence ao século XVII, tá? Esse número é o 17, né, em algarismos romanos. Entendeu? Isto é, se aqui sempre for, né, um número maior que 2 zeros, né? Que se for 2 zeros, aí pertence ao século que é representado pela dezena, tá? Então, se fosse, por exemplo, o ano de 1600, se, por exemplo, fosse o ano de 1600, como eu tenho aqui os 2 zeros, então eu desconsidero essa soma, tá? O século vai ser representado por essa dezena aqui, que no caso é o próprio 16, né? 1600 faz parte do século XVI. Aliás, é o ano em que o século XVI acaba, né? Lembrando aí o que eu fiz anteriormente, tá, gente? Então, eu espero que vocês não tenham dúvida com relação mais a isso, tá? Até mais.